Bem, Estados Unidos e Irã têm até amanhã para chegarem a um acordo para o fim do conflito entre os países. Eliseu Caetano. Estados Unidos e Irã chegam nesta segunda-feira ao fim do prazo de 60 dias estabelecido no memorando de entendimento firmado em junho para tentar transformar uma trégua em um acordo definitivo de paz. E o problema é que esse prazo termina sem avanço diplomático significativo e com a tensão ainda elevada no Oriente Médio. Nos últimos dias, mediadores tentaram reativar as negociações, mas uma autoridade iraniana afirmou que esses esforços não produziram absolutamente nenhum progresso. O memorando previa que Washington e Teherã teriam no máximo 60 dias para negociar um acordo final. Prazo que poderia ser prorrogado apenas com o consentimento dos dois países. O documento era amplo e tentava resolver algumas das questões mais difíceis da relação entre os dois países. Entre elas, o programa nuclear iraniano. O Irã reafirmou que não desenvolveria armas nucleares enquanto os dois lados deveriam negociar o destino dos estoques de urânio enriquecido e os limites para o enriquecimento no futuro. E, em troca, entrariam na mesa temas fundamentais para Teherã: o fim das sanções americanas, a liberação de recursos iranianos congelados e até um plano de pelo menos 300 bilhões de dólares para a reconstrução e desenvolvimento econômico do Irã, caso um acordo definitivo fosse alcançado. Mas um dos maiores obstáculos acabou sendo o Estreito de Hormuz, a passagem estratégica para o comércio mundial de petróleo e gás. O memorando estabelecia que o Irã deveria permitir a passagem segura e sem cobrança de navios comerciais durante esses dias. Em contrapartida, os Estados Unidos assumiriam compromissos para encerrar o bloqueio naval contra o Irã. Esse entendimento acabou entrando em colapso. Washington acusa Teherã de não cumprir os compromissos relacionados à navegação por Hormuz. O governo iraniano, por outro lado, acusa os Estados Unidos de não cumprirem as suas obrigações, principalmente em relação ao bloqueio e à liberação de ativos iranianos. O presidente Trump chegou a declarar um entendimento encerrado no mês de julho. E hoje, as negociações diretas praticamente não existem. Os contatos acontecem principalmente por meio de Paquistão e Catar, enquanto outros países também tentam abrir canais diplomáticos. Neste final de semana, Estados Unidos ampliaram contatos com países europeus, incluindo Áustria e Grécia, numa tentativa de encontrar novos caminhos para retomar o diálogo. Ainda existe uma grande confusão diplomática sobre uma possível extensão do prazo. Fontes do governo do Paquistão chegaram a afirmar que americanos e iranianos haviam concordado, em princípio, com uma prorrogação. Mas uma autoridade iraniana negou essa informação e afirmou que não houve discussão sobre a extensão, exigindo primeiro que Washington volte a cumprir os termos do entendimento anterior. E é justamente essa divergência que torna esta segunda-feira tão importante. Se não houver uma prorrogação ou um novo entendimento, os dois países entram novamente numa situação de enorme incerteza. E o risco não é apenas diplomático. O Estreito de Hormuz continua sendo uma das principais ferramentas de pressão do Irã. Qualquer interrupção significativa nessa rota pode afetar o abastecimento mundial de energia e provocar pressão sobre os preços internacionais do petróleo. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.